Fala galera! É, Chegamos para mais uma crítica e hoje nós vamos falar sobre Eddington, novo filme do Ari Aster, né? Diretor de Bill Tem Medo, diretor de Hereditário, que chega aí aos cinemas na segunda semana de Agente Secreto sem fazer cosquinha em Agente Secreto. Agente Secreto está em muitas salas e Eddington está em pouquíssimas salas, algo um pouco justificado pela estreia americana que foi bem pequena, não foi um filme que andou tanto, algo que tem sido frequente na carreira do Ari Aster pós-Hereditário, né? Não é um diretor que a carreira, pelo menos, assim, eu acho que cinematograficamente também não floresceu. Mas aí a gente vai entrar numa discussão. Tem gente que ama muito o cinema do Ari Aster, tem gente que odeia. Enfim, eu não curto Bill Tem Medo, por exemplo. Hereditário, eu não sou o maior fã de todos os tempos, apesar de gostar. E aqui eu também fiquei no meio termo. Mas sem entrar nessa discussão, que tem lados válidos, né? Ambos os lados são válidos, a carreira do Ari Aster não floresceu monetariamente, né, dentro da indústria. Hereditário foi um filme que foi muito bem, bombou, elevou ele num status inesperado, depois tanto Bill Tem Medo quanto Eddington não foram tão bem assim de bilheteria. Mas vamos falar sobre o filme em si. Começando pela história. Eddington conta a história de Eddington, uma pequena cidade, e ela foca em dois personagens, basicamente. O xerife, interpretado pelo Joaquin Phoenix, e o prefeito, interpretado pelo Pedro Pascal. Eles têm uma rixa ali antiga, em um momento de pandemia. Ele é um filme que ele fala sobre a pandemia, ele traz um pouco dos problemas do pós-pandemia e da pandemia para dentro do cenário ali, né, da pandemia para construir meio que um microcosmo contido dentro dessa cidade. Então a gente está numa cidade do meio oeste americano, uma cidade quase fantasma, com pouquíssimas pessoas, desértica, com problema de seca, e tudo acontece ali, tudo que você pode imaginar, de protestos do Vidas Negras Importam, pós-George Floyd, até impactos da pandemia e afins. O filme, inclusive, vai escalando nesse afins, que eu não vou contar todos para não perder a graça. Mas é literalmente isso, é um filme de microcosmo que quer falar sobre a pandemia e sobre o pós-pandemia, usando ali esse ambiente dessa cidade e, de certa maneira, um pouco dos signos do faroeste. E assim, o filme começa muito bem. Apesar de truncado, eu acho que tem ali um problema de montagem grande na primeira parte, né, de estabelecimento dos personagens e das linhas que vão se cruzar, porque são muitas tramas paralelas, são muitos personagens. Inclusive tem outras pessoas conhecidas que você vai ver em participações muito menores. A Emma Stone é uma delas, o Austin Butler é outro. Então, são muitos núcleos que demoram para se organizar ali. Mas é interessante, porque parece que ele quer, de fato, como conceito, conter tudo o que aconteceu na pandemia e no pós-pandemia ali dentro. Então ele vai falar sobre governos autoritários, ele vai falar sobre fascismo, ele vai falar sobre vidas negras importam, como eu falei, ele vai falar sobre a própria pandemia, ele vai falar sobre negacionismo, ele vai falar sobre feed infinito, e feed infinito é Instagram mesmo, né? Sobre a influência das redes sociais na política. Ele vai falar sobre vários tópicos que nos cercam atualmente, porém, dentro desse microcosmo que ele nunca fura. Ele se mantém bem preso a essa cidade. É como se Eddington estivesse dentro de um domo e as coisas só acontecessem ali, apesar do que está em volta, né, influenciar. No caso do Vidas Negras Importam, é de fato o George Floyd. Ele puxa o acontecimento do George Floyd e como que ele vai impactar essas cidades pequenas e não só onde o caso do Floyd aconteceu. Mas é isso, tipo, o filme começa bem, apesar de truncado, só que ele vai se perdendo muito fácil. Ele é um filme que, justamente, talvez por ter todos esses núcleos, ele se perde muito fácil. E eu tenho a impressão de que o Ari Aster, ele quer atirar para todo lado. E isso às vezes dá certo. Pontualmente, tem algumas coisas bem legais. Ele quer testar muitas coisas, ele começa já falando sobre muitas coisas com muitos personagens. Então é um filme que ele, apesar dele ser um filme de microcosmo, é até contraditório, né? Porque ele cria um filme de microcosmo, mas que tem um universo gigantesco contido ali, com muita coisa para falar e com muitos personagens. Então, ele já começa nesse ponto, onde ele quer falar sobre muita coisa, e aí ele começa a falar sobre muita coisa de muitas formas diferentes. Então, às vezes o filme parece uma comédia de erros,
Às vezes ele parece um faroeste, às vezes ele parece um suspense político. É, e aí, pontualmente, como eu comecei a falar, alguns desses momentos funcionam muito. Eu gosto muito de como ele usa os signos do faroeste, por exemplo. Tem uma sequência já mais pro final do filme, que tem uma perseguição, que é muito interessante como ele usa os signos do faroeste, os signos dos duelos, só que ele faz isso com armas gigantes e dentro de um contexto mais moderno, tanto no jogo de câmera. A câmera vai girando meio que em torno do Joaquin Phoenix, sem você saber aonde que tá o outro atirador. É uma cena que ela é muito bonita, ela é muito legal, muito interessante, pontualmente. Tem um momento meio comédia de erros, que ele cai do telhado, que também é muito bom. Tem um humor desconfortável ali que nesses momentos pontuais também funciona, entendeu? É um humor de desconforto, sabe? O próprio Joaquin Phoenix, ele parece meio desconfortável. Então, pontualmente funciona a comédia de erros, pontualmente funciona o faroeste, pontualmente funciona o suspense, mas pontualmente, no todo, sempre parece um monte de sketch solta, aleatória e bagunçada, jogada dentro de um microcosmo. Então, tipo, é como se esse microcosmo fosse uma bandeja onde ele jogou várias coisas dentro dessa bandeja e colocou pra assar. Colocou carne, colocou verdura, colocou um monte de parada e decidiu cozinhar tudo junto, independente do que vai acontecer na mistura de sabor, sabe? Ah, sei lá, a verdura tal vai influenciar no sabor da carne. Ele parecia não se importar com isso, ele só queria falar sobre tudo e usar Eddington como esse palco onde ele pode falar sobre tudo. E aí eu fico um pouco dividido, porque pontualmente tem muitos momentos que eu gosto. Não são poucos, são muitos momentos que eu acho legais. Mas no todo eu acho o filme confuso, bagunçado, desconectado narrativamente. E por vezes ele acaba ficando chato, porque tem um momento ali que você gosta, aí depois fica um tempo de marasmo sem o filme engatar, sem o filme me ganhar pessoalmente. Então, sabe, é como se de fato as peças não encaixassem aqui. E aí o filme me perde um pouco. Ele acaba ficando nesse meio de caminho. E aí eu lembrei de um comentário que um amigo meu tinha feito há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, sobre esse filme, até porque, né, caso vocês se perguntem, antes dele estrear no cinema, ele já estava na internet há muito tempo. Ele estreou nos Estados Unidos há muito tempo. Não fez sucesso, logo foi colocado para aluguel digital e ganhou o rumo na internet, né? Então um amigo meu já tinha assistido e ele fez um comentário falando que o Ari Aster e o Robert Eggers, eles que são meio contemporâneos, né? É o Hereditário saiu, os filmes dos dois saíram meio que juntos ali, né? O do Robert Eggers saiu junto com o Hereditário, né? A Bruxa. Então eles acabam, eu nem sei se eles são amigos na vida real, acho que sim, mas eles são meio contemporâneos de lançamento, ambos da A24, então criou-se um grupinho, mesmo que não seja real entre eles, né? E aí ele fala como eles estão presos num cinema muito parecido entre os filmes. E eu concordo, mas não exatamente pelo motivo que talvez muitas pessoas esperam, porque o Robert Eggers até sim, o Robert Eggers ele definiu que ele vai fazer só filmes de época, mitológicos, mistura de fantasia e realidade, então ele saiu da Bruxa, ele vai para o Homem do Norte, ele vai para Nosferatu, ele está perseguindo um pouco isso, e de certa forma os filmes são um pouco parecidos mesmo. O Ari Aster, ele consegue quebrar um pouco disso, né? Porque ele faz o Hereditário e o Midsommar, que são parecidos, mas são diferentes entre si como filmes de terror. Um é um terror solar, pro bem ou pro mal, não interessa se eu gosto ou não dos filmes. É, e aí depois ele muda. O Bill is Afraid, né? O Bill tem medo, e esse, eles têm relances de terror, ele tem toques de terror, o Edton bem menos do que o Bill tem medo. Mas não são filmes de terror, então ele vai para outros universos, sabe? O Eu Tenho Medo, eu não sei nem classificar exatamente o que é o filme. Vou dizer que ele é um suspense psicodélico, sei lá. Enquanto o Edton é essa mistura de faroeste e outros gêneros, mas ele sai dessa bolha. Porém, ele fica preso nessa ideia de colocar muitas coisas dentro do seu próprio filme, de querer falar muitas coisas em um filme só. E aí ele acaba complicando coisas que não precisariam ser tão complicadas. E aí é isso, eu sinto que falta foco. Tanto no Bill Tem Medo quanto no Edton, eu sinto muita falta de foco. E aí a falta de foco acaba sendo superior aos bons momentos. Ou se não é superior, pelo menos iguala. No meu caso, eu acho que iguala. Não por acaso, a nota vai ser 3 de 5.
porque é isso. Eu acho que ele é um filme mediano, um filme de momentos interessantes, com passagens legais, boas atuações ali, de certa forma. Nem todo mundo, alguns são bem desperdiçados, inclusive, mas boas atuações, é, mas que não engrena exatamente, sabe? Fica um pouco nesse marasmo de falar muito, onde talvez não precisasse falar tanto assim, sabe? Diz aí o que que você acha do cinema do Ari Aster, porque eu sei que ele é bem divisivo, se você vai ver ou se não vai, se você concorda ou não. E valeu, até a próxima.